caos. As bolsas de valores derreteram ontem no mundo inteiro por causa de um temor de recessão nos Estados Unidos. O índice Nikkei 225, que é um índice da bolsa no Japão, despencou 12,4% ontem. Foi a maior queda desde outubro de 1987, na chamada Black Monday, quando a bolsa de Nova York sofreu a maior queda da história. Num certo momento do pregão lá no Japão, a queda nas ações acionou um circuit breaker. E quem investiu na bolsa aqui no Brasil em 2020 sabe muito bem do que eu tô falando. A pergunta que a maioria das pessoas está fazendo é a seguinte: o que está acontecendo? Como isso está repercutindo no mundo inteiro? Quais as causas por trás de todo esse desespero no mercado? O que vai acontecer e como você pode se proteger de tudo isso que está acontecendo? E lembrando, eu fiz um vídeo sobre crise há alguns dias atrás aí. Então a gente precisa ficar ligado em tudo que está acontecendo. Hoje o mercado já está reagindo de algumas formas diferentes e você precisa ficar comigo nesse vídeo até o final para compreender, porque tudo isso impacta a sua vida diretamente. Mas antes de mais nada, clica no botão de like e se inscreva nesse nosso queridíssimo canal. Para você entender o que está acontecendo, você precisa entender que o Japão sempre teve uma das menores taxas de juros do mundo. Na verdade, durante 17 anos, eles tiveram uma taxa de juros negativa. Isso significa que é barato pegar dinheiro emprestado no Japão. Imagina você ir no banco, pegar 1 milhão de ienes emprestados e depois devolver 1 milhão de ienes. E, às vezes até menos do que isso. É mais ou menos dessa lógica. Muitas pessoas e empresas ao redor do mundo pegam dinheiro emprestado em ienes, a moeda japonesa, para fazer investimentos arriscados em outros lugares. E aí esse tipo de estratégia é conhecida como carry trade. Por exemplo, imagina que eu pego o dinheiro emprestado em ienes, que tem juros muito baixos, e aí invisto esse dinheiro no Brasil, onde os juros são mais altos. Aí eu pego empréstimos a praticamente 0% e depois eu invisto aqui no Brasil com a Selic a 10%. Essa diferença eu boto no meu bolso, ela é o lucro. Acontece que alguns dias atrás o Banco Central do Japão decidiu fazer uma coisa que ele não fazia há décadas. Ele aumentou os juros. Então, com os juros subindo no Japão, pegar dinheiro emprestado em ienes ficou muito mais caro. E se você vê que o empréstimo fica mais caro, em especial no Japão, você vai correr para devolver o dinheiro emprestado, porque talvez essa operação já não seja mais tão interessante. Então, o ponto é o seguinte: quando muitos investidores fazem isso ao mesmo tempo, a demanda por iene aumenta. Imagina, eu vou lá devolver. Se eu tô com dinheiro em real, eu preciso comprar iene. Se eu tô com dinheiro em dólar, eu preciso comprar iene. E se a demanda por iene aumenta, a moeda japonesa se valoriza bastante. E o grande problema é que o Japão é um país que tem muitas empresas exportadoras na bolsa de valores. Então, se o iene ficar mais forte, esses produtos ficam mais caros para os compradores de fora do Japão. Porque pensa comigo, você pode comprar laranja do Brasil e você pode comprar laranja do Japão. Eu dei o exemplo da laranja, mas é só para você entender a lógica por trás. Se você comprar laranja do Brasil, custa $50. E a mesma quantidade para o Japão custa $65. É óbvio que você vai preferir comprar do Brasil. Ou seja, quando a moeda se valoriza muito, isso não é bom para as exportadoras, porque pode diminuir as vendas. E foi por isso que a bolsa de valores japonesa caiu, já que as ações dessas empresas perderam valor. E para piorar a situação, a gente teve a divulgação do Payroll nos Estados Unidos, que é uma espécie de relatório mensal que mostra quantos novos empregos foram criados ou perdidos. E aparentemente, os dados nos Estados Unidos vieram muito fracos. A expectativa do mercado era que fossem criadas 175 mil vagas de emprego, mas foram criadas só 114 mil. E é aqui que a gente começa uma grande de uma bola de neve. Porque se todo mundo acha que você tem uma recessão vindo aqui, os investidores ficam preocupados com o futuro. Por isso, eles começam a vender as ações. O que faz com que essas ações diminuam de preço, os preços caem. E é basicamente isso que está acontecendo no Japão e no mundo inteiro. Mas deixa eu repetir mais uma vez de forma simples, caso você não tenha compreendido. A primeira coisa que acontece são os empréstimos de ienes. Os investidores tomam emprestado grandes quantidades de ienes a taxas baixas oferecidos pelo Banco do Japão. Em segundo, eles convertem a moeda. Então os ienes são convertidos em outra moeda de um país com taxas de juros mais altas. Pode ser real, dólar, libra esterlina, o que for. Terceiro, investimento. Os investidores pegam esses recursos e agora investem em ativos como títulos de dívida do Tesouro, no caso do Brasil, ações, Nvidia, Apple, Tesla e por aí vai. E aqui a gente chega no quarto passo, o lucro com diferencial de juros. Você vai ganhar a diferença entre a taxa de juros paga no Japão e a taxa de juros recebida nos investimentos estrangeiros. Daí o nome carry, que é carrego, carregamento, trade, troca. E com o aumento das taxas de juros no Japão, o carry trade fica menos lucrativo. E aí todo mundo começa a resgatar e o iene se valoriza. Se o iene se valoriza,
as empresas exportadoras têm muito mais dificuldade de vender. Elas perdem valor de mercado, a bolsa no Japão começa a cair e isso acaba impactando o mundo inteiro. Como que isso está repercutindo no mundo? Se a gente olhar para o Fear and Greed Index, que é o indicador de medo e ganância da bolsa, a gente consegue ver que nesse momento o mercado está desesperado. E sabe o que é o mais louco? Se a gente olhar para o histórico do Fear and Greed, há mais ou menos 4 ou 5 meses atrás, o mercado americano estava em ganância extrema. Eu mesmo vendi boa parte do meu patrimônio em ações no exterior por conta disso. O PL da bolsa americana estava praticamente nas máximas históricas. Nos últimos 90 anos, a bolsa estava num dos PLs mais altos da história. Aliás, tem muita gente dizendo que o Warren Buffett está ficando gaga, só porque ele está com 93 anos. Mas enquanto o mundo inteiro estava comprando bolsa americana nas máximas, o nosso querido e bom velhinho que eu admiro tanto, vendeu dezenas de bilhões de dólares de ações da Apple e de outras empresas da carteira dele. Isso fez disparar o caixa da Berkshire Hathaway, que chegou em 277 bilhões de dólares. É o maior caixa da história do Warren Buffett. Aí alguns vão falar que foi sorte, outros vão falar que o que eu fiz teve sentido, mas se você acompanhar o rumo ao bilhão nos últimos meses, eu vendi boa parcela de tudo que eu tinha em risco, em especial o Bitcoin, ações americanas e muitas ações aqui no Brasil também. Agora a gente tem o seguinte, o maior investidor de longo prazo da história vendendo ações. O mercado americano enfraquecendo. O S&P 500 caindo. Bitcoin caindo mais de 20% em menos de 5 dias. Nasdaq caindo. Mercado de ações do Japão em apenas 17 dias apagando, derretendo 25% de todo o seu valor da economia. Todo o valor. E as ações japonesas estão literalmente em queda livre. Só que mais importante do que entender o quanto as bolsas estão caindo, é entender o que pode acontecer daqui para frente com os mercados lá fora e com o seu bolso. Então, o que pode acontecer? A situação hoje é a seguinte: recessão cada vez mais perto, reversão do iene, bolsas caindo, Bitcoin caindo, o maior investidor de todos os tempos vendendo. E tudo isso sem falar do Oriente Médio que está prestes a explodir. Geralmente, quando a gente tem esse tipo de cenário, significa que o Fed vai começar a cortar a taxa de juros para tentar socorrer os mercados. Caso isso aconteça, a gente precisa analisar isso sob duas óticas. A primeira ótica é mais de curto prazo. Nesse cenário, os cortes de juros eles são ruins para o dólar, porque a taxa de juros ela cai, ela fica menos atrativa. É menos atrativo deixar o dinheiro em dólar, então as pessoas vendem e ele perde valor. Mas isso é bom para o real. Por exemplo, já que a nossa Selic ainda está alta, isso aumenta o diferencial dos nossos juros para o deles. Então o real passa a valer mais. Já pensando numa ótica mais de médio e longo prazo, caso o cenário seja ainda mais negativo, pensando num crash, então o dólar dispara. E isso acontece em todas as crises. Em todas as crises da história, o dólar subiu. É só olhar o que aconteceu aqui no Brasil 4 anos atrás. Então em momentos de estresse, o dólar sobe, porque o mundo inteiro foge para uma moeda forte. E aqui, eu vou te pedir duas coisas. A primeira coisa que eu vou te pedir é, deixa aqui nos comentários se você acredita que o dólar pode ir para R$6. E o que você acha que vai acontecer com o nosso câmbio nas próximas semanas. E olha, subiu bastante nos últimos tempos, né? E a segunda coisa que eu vou te pedir é, se você ainda não sabe como investir o seu dinheiro e não sabe como expor uma parte do seu patrimônio em dólar, justamente para se proteger de toda essa confusão, eu tenho um pequeno convite para você. Eu vou fazer um programa intensivo de 33 dias que pode transformar a sua vida financeira. Vai ser um treinamento online gratuito que vai acontecer entre os dias 9 e 11 de setembro, onde eu vou te pegar pela mão e te apresentar um método que vai te ajudar a não só alcançar todos os seus sonhos, que dependem do dinheiro, mas também a sair de uma crise dessas, investindo melhor e com mais dinheiro. Se você quer saber mais, clica no link da descrição e preenche todos os seus dados certinho. Nossa, ele está pregando o caos e a crise para poder vender o curso dele? Olha só, eu não estou pregando uma crise. Você viu os números. Isso de fato está acontecendo. E eu gosto e faço isso há muito tempo. Eu ensino pessoas a começar a investir da forma correta, sem ganância, almejando ficarem ricas no longo prazo, com aportes consistentes e cuidando de suas finanças pessoais. Então não venha colocar essas palavras na minha boca. Voltando aqui, a pergunta que você precisa se fazer é a seguinte. Ok, pode ser que estoure uma crise ainda maior, mas como eu posso proteger o meu dinheiro? E é aqui onde a gente entra em como você pode proteger o seu dinheiro. Então eu quero fazer aqui duas reflexões de como você deve proteger o seu dinheiro de alguma forma. O primeiro ponto é que tem um cara chamado Charlie Bilello, que fez uma reflexão muito interessante. Ele disse assim, ó, o índice Nikkei 225 do Japão caiu 17,5% nos últimos 2 dias de negociação. É a maior queda em 2 dias da história. Sabe o que aconteceu com o índice Nikkei 1 ano depois das 13 maiores quedas? 1 ano depois de outubro de 87, a bolsa subiu 25%. 1 ano depois de outubro de 2008, a bolsa subiu 43%. 1 ano depois de março de 2011, a bolsa subiu 18%. Ou seja, crise na bolsa é sinônimo de oportunidade, especialmente para os investidores de longo prazo e para aqueles mais inteligentes. Esse é o primeiro ponto. Então você deve enxergar as crises como oportunidades. O segundo ponto que eu quero te trazer aqui é o seguinte. Se você olhar para a bolsa de valores japonesa, você vai ver que o índice Nikkei 225 atingiu a máxima histórica ali próximo de $40 mil.
mil pontos em 1989. Eu não vou entrar em detalhes aqui do que exatamente aconteceu com a bolsa no Japão, mas tinha uma bolha financeira e imobiliária que estourou e a bolsa só voltou a recuperar o topo histórico no começo desse ano. Ou seja, se você tivesse investido pelo preço errado lá em 1989, você demoraria quase 35 anos para ficar no 0 a 0 de novo. E sabe o que é o pior? Veio uma crise dessas e em 17 dias de pregão a bolsa cai praticamente 20% e devolve tudo de novo. Então aqui eu quero te trazer 3 princípios. O primeiro princípio é que crise é sinônimo de oportunidade. Então seja medroso quando os outros estão gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão medrosos. O segundo princípio é jamais encha a mão no preço errado. Você precisa aprender a distinguir preço de valor. E o terceiro princípio que você precisa tirar de tudo isso é que o longo prazo nem sempre é a solução quando o preço executado não teve margem de segurança. Às vezes você vai investir por longo prazo, mas o tempo não vai ser suficiente para corrigir um erro de valuation. No caso japonês, você demoraria 35 anos só para ficar na 0 a 0. Então, longo prazo nem sempre é a solução para todos os problemas na bolsa. Jamais esqueça disso. O índice Nikkei, ele subiu 10,23% em Tóquio. Ele bateu 34.675 pontos. E isso daqui foi o maior ganho diário desde outubro de 2008. E olha que louco, teve o Circuit Breaker, que a bolsa caiu, só que a bolsa subiu tanto também hoje que acionou de novo o Circuit Breaker, mas para cima, porque quando sobe muito, tem um desvio para cima, eles também estopam as negociações. Agora, todos os últimos crash, ou quase todos os últimos crash da história, no dia seguinte uma grande queda, teve uma grande alta também, mas depois continuou caindo. Sobre as últimas horas, a bolsa japonesa, ela continua subindo. O Bitcoin não se recuperou ainda de toda aquela queda, mas ele se mantém na casa de 320 mil reais no nosso caso. E o petróleo, obviamente, está subindo por conta do temor de guerra no Oriente Médio. Lá sempre temos esse tipo de preocupação. É isso, primos. Me deixa aqui nos comentários o que você acha de tudo isso que está acontecendo e como você está protegendo sua carteira. Se você investe com a gente, você investe no nosso fundo, no fundo Arca, ou você é cuidado pela nossa consultoria de investimentos na Portfel, eu tenho certeza que você está tranquilo. Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.